Atos capítulo 1, versículo de número 12, diz assim a minha Bíblia aqui, a RC. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde haviam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. E o versículo 14. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Diga amém. Então nós estamos com esse desejo no nosso coração de falar sobre aquilo que Jesus começou, com homens comuns, mulheres comuns, que foram marcadas por esse amor, pela revelação de que Jesus, ele era um homem, 100% homem, mas também era o Cristo, como nós estudamos alguns domingos atrás, estudando 1 João. E é muito interessante porque o livro de Atos nos permite ter uma perspectiva dos primeiros dias da igreja. Então esse momento da história, esses homens estão deixando de ser apenas seguidores de um homem Jesus, para se tornar um outro tipo de gente. Um tipo de gente que vai abalar o mundo, que vai ser perseguido, que vai ser caçado, mas que vai ser saqueadores do inferno. Amém? Amém. É isso. Quem falou isso? Aleluia aí. Meu Deus, é isso. Vamos, Audrey. Vamos lá. Vamos, gente. É Jesus. E aí eu estava essa noite assistindo essa noite passada, no caso. Essa noite não, essa noite eu estou aqui, no caso. Noite passada eu estava assistindo um filme sobre viagem espacial, e eu gosto dessas coisas. E aí um astronauta ficou perdido lá em Marte. O astronauta ficou perdido em Marte. E aí a NASA começou a trabalhar para mandar uma nave para lá para salvar ele, e eles conseguiram. E eu comecei a chorar, porque quando eles mandam a nave para lá, todo mundo, e aí é transmitido mundialmente, todo mundo começa a pular e se abraçar e gritar. Aí o Senhor falou comigo o seguinte: está vendo só? É isso que eu estou falando. Quando há alegria no céu, quando um pecador é salvo, é dessa festa que eu estou falando aí, ó. Mais do que isso. E eu me lembrei em lágrimas, assim, assistindo o filme, falando: meu Deus, é verdade, Senhor, nossa. Manda as naves mesmo, Senhor. A tua igreja está aí. E o Senhor me lembrou disso. E a igreja nasce nesse ambiente, com um desejo de obedecer ao Senhor. Então olha que interessante. Só alguns. Essa água aqui é minha ou é sua? É minha? Pô, obrigado, viu? Aleluia. Você pode aplaudir o Luiz? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Luiz. Interessante, alguns pontos de curiosidade sobre o livro de Atos. O pastor deve ter abordado algumas coisas de manhã. Eu vou fazer algumas também, porque talvez você não esteve aqui de manhã. Mas é o seguinte, o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas. Sabia disso? Fala amém. Amém, por Lucas. E a princípio o livro de Atos era uma coisa só com o evangelho de Lucas. Então, se você ler o começo do livro de Lucas e o começo do livro de Atos, vai perceber a semelhança. E o livro de Atos, se você voltar um pouquinho, no primeiro versículo do livro de Atos, começa assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Fiz o primeiro tratado e agora eu estou fazendo um segundo. Era uma coisa só, tudo junto. Só que por volta de 130, 150 depois de Cristo foi separado. E aí colocaram o evangelho de Lucas junto aos evangelhos e deixaram o livro de Atos pós isso, porque o livro de Atos nos revela a história de como a igreja, resumidamente, saiu de Jerusalém e chegou até Roma. Eu estava comentando com o pastor e com a pastora Sueli essa semana sobre isso. Como é poderoso. Sabia que Deus não faz nada sem querer. Aí sem querer, coloque aí, vamos ver se dá alguma coisa. O livro de Atos está aí por um propósito. E é muito importante. Eu estava citando uma das importâncias, por exemplo, se nós terminamos os evangelhos, então vai ter Mateus, Marcos, Lucas e João. E acaba João, Jesus sendo crucificado, sendo ressuscitado, ascendendo ao céu. É isso, aleluia. E imagina o seguinte, que estranho, você acaba de ler os evangelhos e o próximo livro que você vai ler é Romanos.
Parece que falta alguma coisa. Como que a igreja saiu daqui de Jerusalém e foi para aqui em Roma? Atos está ali, para nos mostrar todo esse processo da igreja, de como ela deixou de ser apenas um povo que seguia um homem e se tornou um organismo vivo, poderoso nas mãos do Senhor. Olha que interessante, eu queria que você abrisse em Lucas. Vamos ler o final de Lucas, para não parecer que eu estou inventando história. Final de Lucas, Lucas 24, o último capítulo, os últimos versículos, a partir do verso 49. Lucas 24, 49, diz o seguinte: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os para fora até Betânia, e levantando-os as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. O verso 52: e adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então esse versículo 52 é o mesmo momento da história do versículo 12 que nós lemos. Consegue deixar aqui o 52? Deixa Lucas 24, 52, por favor. Lucas 24, 52. Isso. Ó, acompanha aqui. Eu vou ler Atos 1, 12. Você lê Lucas 24. Você não vai ler, você vai só acompanhar. Você entendeu, né? Amém. Lucas 1, 12. Desculpa, Atos 1, 12 diz o seguinte: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Põe o verso 53 aqui agora. 12, 53. Isso. Versículo 13 em Atos. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão e Judas. Então, Lucas termina o Evangelho e começa o livro de Atos fazendo menção do mesmo momento. O momento em que Jesus ele ascende ao céu. Então Jesus ele é morto, ele ressuscita ao terceiro dia. Ele fica na terra por 40 dias, ensinando mais algumas coisas. E aqui está esse momento final dos 40 dias. Está um momento da despedida. Os discípulos estão vendo Jesus embora assim, e subiu. E eles ficam ali um tempinho parados assim, olhando. E a palavra vai dizer que um anjo aparece assim: varões galileus, por que estão olhando para lá? Esse mesmo Cristo, a forma que ele subiu, ele vai descer. E essa é uma promessa que permanece até hoje para nós. Porque assim como ele subiu ao céu, ele vai descer. Nós cantamos isso e nós estamos aqui fazendo menção da ceia do Senhor até que ele venha. Amém? Amém. Olha que interessante, mais curiosidade. Muitos escritores do século 2 e 3 fizeram algumas sugestões para nomear esse livro de Atos. Então já quiseram, Tertuliano, um dos pais da igreja, quis chamar o livro de Atos como o memorando de Lucas, ou os Atos de todos os apóstolos. Só que o nome que realmente ganhou foi o nome de Atos. Atos dos Apóstolos. Só que esse nome de Atos era um nome até comum. Por exemplo, havia também Atos de Aníbal, Atos de Alexandre. Havia outros Atos, porque é literalmente um livro relatando a história da forma que ela foi feita, da forma que ela aconteceu. Então hoje nós temos o Evangelho de Lucas e temos o livro de Atos. E nós podemos perceber o seguinte: o Evangelho de Lucas nos revela e nos mostra aquilo que Jesus fez e ensinou através do seu corpo físico, o homem Jesus. Ele fez, curou, operou milagres. E o livro de Atos nos mostra o que Jesus fez e ensinou através do seu corpo espiritual, a igreja. Isso me marcou muito, fiquei meditando nisso. Olha que poderoso, nós estamos responsáveis para continuar o legado do Senhor, a mensagem do Senhor. E quando eu digo nós, não é eu e o pastor Márcio, o pastor Sueli. Quando eu digo nós, eu quero dizer você. É que eu não sei seu nome completo, senão eu dizia seu nome. Só para você saber que é você mesmo que eu estou falando.
Senhor deixou isso para a gente. E é muito interessante porque dentre todos os pontos que a gente poderia abordar nesse começo do livro de Atos, a gente entendeu que a gente deveria falar sobre oração. Digo, uau! Por que oração? Porque oração fez parte do começo da igreja. Não só isso, mas fez parte da jornada de Jesus. E se nós vamos continuar a mensagem de Jesus, nós temos que continuar a mensagem de Jesus com a vida de Jesus. Então como que Jesus levava a mensagem dele? De uma maneira. A gente vai caminhar por isso, mas olha que interessante. No versículo 13 que nós lemos, diz que estavam todos os discípulos reunidos. Todos os discípulos. O versículo 14 vai dizer que, além dos discípulos, estavam algumas mulheres, estava também Maria, a mãe de Jesus, e aí uma curiosidade a mais, esse aqui é o último momento que Maria aparece na Bíblia, Atos 1,14, estava ali com os discípulos, com as mulheres, Maria, e com seus irmãos. E o ponto é, o que eles estão fazendo? Jesus, o líder, a referência, tudo que nós tínhamos de segurança foi embora. E agora, o que nós fazemos? Vamos ler o que eles estão fazendo. Vamos ler de novo o versículo 14. Por favor, coloca Atos 14. Todos eles perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Eles perseveraram unanimemente. Então perceba que não era os discípulos que estavam orando, não era a mãe de Jesus que estava orando, não era só talvez Marta e Maria, as mulheres que estavam ali orando, não eram só os irmãos que não criam, mas agora creram nele, que estavam, não, todos, unanimemente. E essa palavra unanimemente aparece em diversos momentos, e é uma ideia vital do livro de Atos, essa harmonia entre os irmãos. A igreja nasceu nesse ambiente de unidade. Murilo, mas é muito fácil unidade, né? Pedro, João, maravilha, essa vida é fácil. Quero ver aqui em São Mateus, se tem corintiano, tem palmeirense, irmão, tem a irmã, tem não sei o que fala, e o outro que grita, e o outro que não sei o que. Gente, dentre todos os ambientes mais periculosos, esse aqui era um deles. Podia muito bem ali alguém levantar, Pedro, mas você negou Jesus que eu vi lá, você negando ele. Pedro podia falar, João, mas você levou Jesus lá para o cenáculo, você levou ele lá. Não, mas eu, João, não, eu fui o único de vocês que estava na cruz com ele. Vocês todos abandonaram Jesus. Só que ao contrário disso, ao contrário desse ambiente hostil que poderia se tornar, na verdade, todo mundo estava unido a uma só missão, a um só coração, que era aguardar a promessa. Então, qual a promessa? Nós lemos em Lucas 24:49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há alguma promessa do Senhor? Eu sei que há sobre a sua vida. Será que você se lembra das promessas, das palavras? Ei, meu amigo, será que você se lembra das promessas do Senhor? O que o Senhor disse que faria? Seu coração ainda anela por isso? Não, mas foi muito tempo. Há 84 anos atrás. E os irmãos do começo da igreja estavam ali, anelantes pelo cumprimento da promessa. E a minha oração tem sido: Jesus, leva a nossa igreja Dínamo São Mateus para esse lugar de novo, o lugar da igreja apostólica, que não importa se estão caçando gente lá fora, nós estamos aguardando a promessa do Senhor. E eu vou ficar aqui até que Ele venha, até que Ele venha e cumpra o que Ele falou que vai fazer. Havia nesse ajuntamento aproximadamente 120 pessoas. E é muito interessante porque os discípulos não tinham um mapa de mais nada, não tinha essa Bíblia inteira que você lê aqui, que Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento, não tinha isso.
Eles tinham o seguinte: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Um beijo. E foi embora. E talvez você ou nós estamos em uma posição como essa, de não ter muitas respostas. Senhor, o que eu tenho que fazer? Por onde que eu tenho que ir? Onde eu sou? Onde eu vou? Onde eu estou? Mas eu queria te convidar a ter um coração como os irmãos do começo da igreja, os discípulos de Cristo, que eu não preciso ter todas as respostas, eu preciso ter o Senhor. Então, se eu não tenho todas as respostas, o que eu vou fazer? Eu vou orar, porque eu não preciso de todas as respostas, eu preciso estar alistado no lugar de oração do Senhor. Diga amém. Amém. Olha que interessante. Esse primeiro ponto que eu quero falar é sobre essa vida de oração com o Senhor, a oração como um relacionamento permanente com o Senhor. Os discípulos sabiam que estavam sendo perseguidos, porque Jesus prometeu, assim como perseguiram o mestre, vão perseguir os seguidores dele. Eles talvez tinham um vislumbre do que iriam fazer, porque Jesus falou: vocês farão obras maiores do que eu. Só que nada disso roubou o que eles queriam fazer. E o que eles queriam fazer? Orar. Queriam estar na presença do Senhor. Como eu falei, o Senhor não faz nada por um acaso. O Senhor não faz nada sem querer. Então quando o Senhor diz assim: fiquem em Jerusalém, é exatamente para maturar esse processo do seguinte: eu tenho algo para a sua vida, e você precisa ser preparado para isso. Lembra daquele texto que o Senhor não derrama vinho novo em odre velho? Lembra disso? Na construção, o odre é uma bolsa de couro. Uma bolsa de couro onde colocavam líquidos para viagens. Então, o vinho, ele se fermenta e ele expande aquela bolsinha de couro. E muitas vezes, se a bolsa for antiga, ela vai trincar, vai rachar e vai perder o vinho e a bolsa. Então é como se o Senhor estivesse falando o seguinte: fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder, vocês serão preparados para isso. Mas antes da preparação tem alguma coisa, Guilherme. Todo mundo conhece Atos 2. E então vem me incendiar. Atos 2, aleluia, o poder do Espírito Santo, Pentecoste, língua de fogo. Meu Deus, todo mundo embriagado. Mas o que é que vem antes de Pentecostes? Todos, unanimemente reunidos, oravam e suplicavam ao Senhor. Nós desejamos um avivamento. Eu desejo a nossa igreja incendiada pelo poder de Deus. Mas isso não vem do nada. Isso vem de uma construção. Edificar um lugar para a presença do Senhor. Então, se você deseja ver uma intervenção do céu sobre a sua casa, sua família, seus amigos, não sei, seus negócios, ore ao Senhor. Antes de uma estratégia nova, de um recurso novo, você precisa orar ao Senhor. Orar ao Senhor. A oração, ela é um termômetro da vida cristã. E é muito interessante porque a oração, ela é talvez não o único, mas é um dos principais meios e ferramentas para o preparo do ministério e daqueles que vão obedecer e seguir ao Senhor. Então pensa comigo. Os discípulos tinham uma promessa do Senhor de que eles seriam revestidos de poder, autoridade e receberiam o Espírito de Deus e tudo mais. Só que eles não contavam com toda a trajetória. O Senhor nunca libera toda a trajetória para nós. Nunca. Eu estava conversando com o pastor Daniel Paz sobre isso e ele comentou. Perguntei: pastor, curioso que eu sou, perguntei: pastor Daniel, você imaginava que seria assim, plantar a igreja com 61 anos na Inglaterra? Ele falou: Murilo, se eu imaginasse eu não teria ido. Perseguição, o povo falando mal de mim, não sei o quê. Mas o Senhor é tão bom. Ele fala assim, né? É um privilégio.
Só que todos os acontecimentos principais da igreja de Jesus foram premeditados por oração. Então olha o seguinte, os cristãos oravam para tomar decisões. Se a gente ler aqui um pouquinho para frente, Atos 1, versículo 15, eles estão orando para decidir quem vai ser o próximo discípulo, quem vai entrar no lugar de Judas. Eles oram para descobrir, para tomar decisões. Eles oram para ter coragem, para testemunhar a Cristo, lá em Atos 4. A oração era parte integrante do ministério diário deles. Então Atos 12 fala sobre isso, Atos 3, Atos 6. Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem. Pedro e João oraram pelos samaritanos em Atos 8. Saulo orou depois da sua conversão em Atos 9. Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas em Atos 9 também. Cornélio estava orando, Deus, manda alguém atravessar a Macedônia, pedindo para Deus ensinar como que ele podia ser salvo. E Pedro estava orando no terraço, quando Deus disse a ele ser uma resposta à oração de Cornélio. Os cristãos na casa do João Marcos estavam orando por Pedro, enquanto estava na prisão, e o Senhor livrou, tanto da prisão quanto da morte, em Atos 12. A igreja em Antioquia jejuou e orou, antes de enviar Barnabé e Paulo. Foi uma reunião de oração em Filipos, que Deus tocou o coração de Lídia. Outra reunião de oração em Filipos, que Deus abriu a porta da prisão. Paulo orou por seus amigos, antes de partir em viagem, em Atos 20. No meio da tempestade orou pedindo bênçãos de Deus, em Atos 27. Depois de uma tempestade orou para que Deus curasse o homem enfermo, em Atos 28. Meu irmão, se tudo que a igreja no primeiro século fez por meio de oração, foi por meio de oração, por que nós vamos fazer outra coisa? Se a igreja foi gerada, o ambiente foi gerado, o evangelho foi alargado, expandido a outras regiões por meio de oração, qual que é a receita que você quer? O que ainda está faltando para nós? Aleluia! Em quase todos os capítulos de Atos nós vamos encontrar alguma referência à oração. E isso é muito forte, porque o livro de Atos deixa muito claro que sempre que a igreja de Jesus se une para orar, alguma coisa acontece. Quantas vezes acontece? Sempre alguma coisa acontece. A oração é tanto um termômetro, quando eu falei, mas também é um termostato para a nossa igreja local, por exemplo. O culto não está tão quente hoje, então ora conosco aí, chega meia hora antes para orar pelo culto, porque tem a convicção disso. Nós desejamos muito, Senhor, mas nós não queremos desejá-lo sozinho. Nós queremos estar como a primeira igreja, a igreja do primeiro século, na verdade, unidos, unanimemente em oração e súplicas, desejando o Senhor, orando pelo Senhor. Olha essa frase, me marcou. John Bunyan, ou Bunyan, não sei, o autor de Peregrino, o livro Peregrino, muito famoso, diz o seguinte: a oração é um escudo para a alma, um sacrifício para Deus e um flagelo para Satanás. Eu vou repetir isso. A oração é um escudo para a minha alma, é um sacrifício para Deus e um flagelo para Satanás. E o livro de Atos nos mostra que a igreja alcançou isso por meio da oração. Eu estou quase no final, estou caminhando aqui. Então, obrigado, Rafão, amo você, obrigado a todo mundo, gente, aleluia. Mas é sério, a gente vai partir o pão ainda no Senhor. Então, falei sobre ter um relacionamento permanente com o Senhor, uma vida de oração, não só para pedir coisas, mas uma vida onde o Senhor é o primeiro, sabe? Falei agora sobre a oração como uma ferramenta primordial, uma ferramenta necessária para aqueles que querem seguir o Senhor, ter uma vida alinhada com o Senhor. E agora eu queria falar sobre a oração como um lugar de refúgio. Um lugar de refúgio.
Se você pode, por favor, abra sua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 5, verso 13. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Aleluia. Eu vou ler aqui até o versículo 15. Se você ainda não achou, você pode olhar aqui no painel. Tiago 5,13 diz o seguinte: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. É isso. E eu estava meditando nisso e pensando no seguinte: não está descrito isso na Bíblia, tá? Não está. Mas pense o seguinte comigo: quem é esse Tiago? Esse Tiago não é um discípulo de Jesus. Esse Tiago é um meio-irmão de Jesus, tá certo, pastor? É isso mesmo? É isso mesmo. É um meio-irmão de Jesus, é filho de Maria com José. Só que esse Tiago, a princípio, não cria em Jesus como Cristo, como Salvador do mundo, mas depois veio a crer. Então esse Tiago, ele estava onde? Estava lá em Atos, capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveraram, todos esses, os discípulos de Cristo, perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então eu quero crer. Onde Tiago aprendeu que se tiver alguém aflito, oração resolve? Eu creio que foi aqui, no começo da igreja. Faz sentido, aleluia, glória a Deus. E nós, muitas vezes, não temos a quem recorrer. A verdade é essa. Às vezes o amigo está ocupado, às vezes a mãe está longe, o pai está longe, e o que eu faço agora? Nós temos um amigo muito presente, o bondoso amigo. Ele está à distância de uma oração. Uma oração. Quão longe você está do Senhor agora? Uma oração. Uma oração. Eu sempre digo isso quando eu vou fazer algum evangelismo nas ruas, porque as pessoas têm isso: não, mas eu estou distante do Senhor. Eu falo: sei que está, mas a distância de uma oração. Ora aí que o perdão está liberado, o cordeiro já foi imolado, o sangue já escorreu. Jesus, no seu momento de maior aflição, ele orou. Ele não chilicou: ai, por que comigo essa coisa acontece? Sou filho de Deus, não é para estar acontecendo comigo isso não, Deus. Eu dizimo. Não. Ele orou: Senhor, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. No momento de maior aflição do seu coração, eu te convido: ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Aleluia. Aleluia. A gente pode falar de Atos 6, Atos 7, quando Estevão é apedrejado. Para nós isso é um pouco ilógico talvez, porque nós não estamos sendo perseguidos de forma física ainda. Mas imagina isso, o irmão aqui do nosso meio, que nós oramos e entendemos que ele deveria cuidar da assistência social da igreja. E ele está alimentando os pobres, cuidando dos órfãos, das viúvas. Ele vai pregar, e ele começa a pregar sobre o Senhor nas ruas de São Mateus. E alguns religiosos pegam ele e levam ele para um lugar e começam a apedrejá-lo. E enquanto as pedras estão caindo sobre ele, ele olha para o céu e diz: eis que eu vejo os céus abertos. E ele faz a mesma oração que Jesus fez na cruz: Senhor, perdoa eles. Perdoa eles. A aflição se resolve
com oração. Anota essa receita aí, não esquece não. Tatua isso, faz uma tatuagem, tatua isso. Brincadeira, não tatua isso não. Faz algo bonito, pelo menos. Por fim, eu queria falar sobre o papel, a importância da palavra de Deus na oração. Então nós falamos sobre ter uma vida com o Senhor de oração, assim como os irmãos do primeiro século tiveram. E de onde que vem essa vida de oração? Do Senhor Jesus. Se você ler os evangelhos, você vai perceber em diversos pontos o Senhor Jesus se retirando para orar. Jesus sumia assim, não, pode vocês que eu vou fazer um negócio aqui. Ele ia orar. Então eles aprenderam com o Senhor que a oração não era opcional. Oração é necessário. Não tem como falar assim, eu sou crente, mas você ora? Não, então tu dizes, eu não falei nada. Você que falou aí. A oração é o meio principal onde nós somos forjados pelo Senhor, preparados pelo Senhor, onde o Senhor pode revelar o seu coração a nós, onde nós podemos ser transformados. E o grande ponto é o seguinte: Murilo, eu não sei orar. Mentira. Todo mundo sabe orar. Todo mundo sabe orar. A questão é, alguns talvez tenha mais eloquência, saiba falar melhor, e tenha mais entonação na voz, e quando ora, parece que tem mais poder porque eu estou falando assim, mas na verdade, o que Deus procura é um coração quebrantado. Salmo 51 vai dizer que o que Deus não resiste não é uma voz de trovão que grita, mas é um coração quebrado na presença dEle. E é esse coração que Ele não resiste. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para o que? Toda. O pastor Daniel diz que orar é trabalhar com Deus. Quando nós oramos, a gente está trabalhando com Deus. Então Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte: Timóteo, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Toda ela, até a genealogia que os crentes não gostam muito de ler, é inspirada por Deus. Tem um propósito para estar ali. E essa palavra, ela pode nos instruir para toda, pode não, ela vai nos instruir para toda boa obra. Será que a Bíblia pode nos instruir a orar? Diga sim. Pode. Então eu queria falar sobre isso um pouco, sobre como a Bíblia ela pode guiar o nosso coração ao lugar de oração. Grande parte das pessoas que dizem assim, eu não sei orar, primeiro é porque se compara com alguém. Eu não sei orar, mas comparado com o quê? Ah não, com o pastor. Eu não sei orar não, mas o meu líder é que ele fala bem. Eu não sei orar, mas porque me falta palavras. Oração nem sempre é com palavras. Nós recebemos o Espírito Santo, ao qual intercede por nós, muitas vezes com gemidos inexprimíveis. Então eu queria ensinar, com todo respeito, né, parece que, mas instruir de alguma forma que a gente pudesse crescer em oração. Que a gente pudesse ter a vida de oração como um refúgio para o nosso coração, mas também ter como uma espada para o dia mal, para batalhar, para guerrear. E como nós podemos fazer isso? Através da palavra. Então, por favor, quando você for orar, seja sincero com o Senhor. O Senhor conhece todas as coisas.
Não tem nada que fique coberto diante dele. Então o Senhor conhece. Por que eu tenho que orar? Porque Ele gosta de relacionar com você. A oração não é um caixa eletrônico de Deus, que eu coloco a senha, faço pedido. Não é o Big Mac espiritual. O drive-thru espiritual. Você coloca lá, número 2, 3, sem cebola, e Ele manda. A oração tem o propósito de relacionar-se com o Senhor. Relacionamento. Então, por favor, quando você for orar daqui um pouco, novamente, não ore só para receber alguma coisa de Deus, mas ore para entregar o seu coração a Ele. Senhor, deixa-me conhecer um pouco mais o seu coração. Deixa-me olhar para o Senhor, porque o Salmo vai dizer que aqueles que olham para Ti são transformados, aqueles que Te adoram são transformados à imagem do Senhor. Senhor, limpa meu coração, lava as minhas mãos, para que eu possa subir o santo monte do Senhor e habitar nesse lugar, como diz o salmista. Então eu queria citar algumas coisas que pode ajudar você, e é só citar, que pode ajudar você a desenvolver um estilo de vida de oração, assim como os irmãos do primeiro século. Primeira coisa, separe um lugar para orar sempre que possível. Nós lemos aqui, o versículo 13 de Atos 1: e entrando subiram ao cenáculo, upper room, subiram a um lugar alto. Alguns creem que esse lugar onde estavam reunidos era a casa de João Marcos, que é o mesmo lugar onde Jesus fez a última ceia. Eles se reuniam para orar em um lugar específico. Então sempre que for possível, separe um lugar de oração para você, um quarto, uma sala, um cantinho na cama que seja, mas um lugar. Não, esse lugar aqui é o lugar onde eu oro ao Senhor. Outra coisa, tenha diálogos íntimos com o Senhor, por favor. Não faça orações mecânicas. A oração é liberdade com o Senhor. Eu costumo dizer que muitas vezes a forma que nós oramos revela como está a nossa intimidade com o Senhor. E é real. Porque se eu oro o seguinte: Senhor, poderoso e longânimo, exaltado nas alturas, excelso, esse Senhor que eu estou orando está bem distante de mim. Agora, se eu oro assim como um amigo meu me ensinou: Pai nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória. Como que você ora ao Senhor? Pensa nisso. Quando você vai começar a sua oração, como que você fala com Deus? Senhor, meu Deus, meu Pai. Não está errado? Não está errado. Mas há um nível mais profundo de intimidade. Pai. Ô Pai. Ô Pai. Será que você pode fechar seus olhos? Fechou ali. Faz esse exercício. Para você é comum chamar Deus de Pai? Fala isso: Pai. Ô Pai. Pai, obrigado por essa noite, Pai. Pai, o Senhor é meu Pai, o meu Salvador, mas é o meu Pai. O Senhor é o meu Senhor, mas é o meu Pai. O Senhor é meu Redentor, mas é o meu Pai. Meu Pai. 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 Olha aqui para mim. Então, por favor, separe um lugar para orar sempre que possível. Tenha diálogos íntimos com o Senhor. Seja sincero, rasgue o seu coração para Ele. Outra coisa que você pode fazer: separe um tempo para oração. Murilo, minha vida é muito corrida. Eu não falei muito tempo. Eu falei: separe um tempo. Quanto você tem? 15 minutos. Então, 15 minutos para o Senhor. 15 minutos para o Senhor. Eu tenho 20 minutos. Então, 20 minutos para o Senhor. Olha isso. Com a correria do dia a dia, alguns podem escolher o tempo que restar. Assim, no final do dia cansado, meu Deus, eu tenho que orar. Mas se você pode, peça para o Senhor para colocar desejo no seu coração para você orar mais cedo. Isso é tão incrível, porque eu poderia falar assim: gente, acorda cedo para orar.
Acorda cedo sem amar Jesus. Só que até mesmo o desejo de amá-lo, o desejo de se relacionar com Ele vem dele. Não é em mim mesmo que assim, eu quero amar o Senhor hoje, eu vou amar o Senhor hoje. Nossa, quem dera tivesse esse poder em mim. Apertar um botão assim, amar Jesus, amar mais. Não tem isso. Então ora ao Senhor, Senhor, me ensina a te amar mais. Me ensina a te dar os melhores momentos do meu dia, os melhores momentos da minha vida, porque você deu toda a sua vida para mim. Não deu o resto não. Deus não mandou um anjo para salvar a gente, Deus mandou o único filho que tinha. Amém? Separe um lugar, sempre que possível. Tenha diálogos íntimos, seja sincero com o Senhor, rasgue o coração. Separe um tempo para oração. Eu costumo comparar isso ao seguinte, eu trabalhei um tempo em telemarketing. Meu Deus, aleluia, o Senhor teve misericórdia da minha vida. E aí foi uma fase da minha vida que eu tinha um salário mínimo. Eu era solteiro ainda, morava com a minha mãe. Eu trabalhava no Brás e estudava, estava me formando ainda na República. E aí eu não tinha dinheiro. Alguém já foi um jovem sem dinheiro? Aleluia, eu declaro provisão do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Receba. E aí eu saía do Brás, então 5 da tarde do trabalho, e eu ia andando do Brás até a República, lá em São Paulo, todo dia. E eu tinha só uma marmita para comer, porque tem que ter uma marmita. Eu não almoçava, eu almoçava nesse horário. Eu chegava no curso e comia à noite. E aí, nesses tempos de oração, o Senhor falou comigo assim, Murilo, muitas vezes a nossa vida de oração é como essa marmita. Eu não teria coragem de abrir no trem, no metrô. Alguém já fez isso? Só para eu saber o seu nível de ousadia. No trem? Uma marmita no trem? No ônibus? Bom, é isso. Eu não teria essa coragem. Uma marmita no ônibus. Ainda mais a minha marmita, olha o meu tamanho. Eu não como pouco, né? A Bia, um pouquinho ali, de boa. Minha marmita era um bandeco de comida. Só que, pensa o seguinte, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, Murilo, mas eu oro no trem, eu oro no ônibus, eu oro no caminho para o trabalho. Tudo bem, isso é válido. Mas o que nós estamos falando aqui é de uma oração mais profunda com o Senhor. Então pensa o seguinte, imagina que você está comendo um snack ali, um salgadinho, um amendoim. Isso vai te alimentar para sempre? Não vai. Você precisa de uma refeição sólida, de um momento à mesa, um prato, talheres ali, um ambiente agradável. Faz sentido a comparação? Deu para entender o que eu estou falando? Então você pode orar no caminho, no trabalho, pode orar no trabalho, pode orar onde quiser, mas separe um tempo para se deliciar com o Senhor. Amém? Outra coisa, desenvolva um relacionamento com Deus. Não trate a oração como um monólogo. Deus, Pai, eu oro aqui e papapá. Amém, obrigado. Já orei, já cumpri minha meta, estou indo embora. Não é monólogo, é oração. É uma conversa com Deus. Então se é conversa, um fala, o outro escuta. E depois, o outro que estava falando fica em silêncio para ouvir o que o outro tem a dizer. Desenvolver relacionamento com Deus. Uma outra coisa que pode ajudar a gente a crescer em oração. Desenvolva uma lista de oração. E calma lá, eu falei lista de oração, não de pedidos. Lista de oração. Eu tenho um exemplo, está no meio do seu dia lá, você percebeu, nossa, a graça do Senhor é tão bondosa comigo. Eu vou orar sobre isso mais tarde. Agradecer pela salvação da minha família. Tem que pagar a conta de luz. Só pagar a conta de luz, Senhor, eu vou orar por isso mais tarde. Oh Deus, eu sou casado com a Helena, mulher linda. Meu Deus, eu fui alcançado pelo Senhor. Obrigado pela minha esposa. Faça uma lista de oração para te ajudar, porque isso vai acabar com eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que eu vou orar. Ajuda você. Às vezes no começo pode ser que tenha muito pedido, dinheiro, casa, carro, reforma, não sei o que, filhos. Tudo bem, mas amadureça isso para um lugar de relacionamento. Vou agradecer por isso. Vou pedir o quê? Bens materiais? Pode ser, mas que tal pedir revelação? Que tal pedir olhos para ver o Senhor? Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda... Senhor, deixa eu ver o seu coração. Já parou para pensar que o último discípulo
o que morreu de velhice, que foi martirizado, mas não morreu, ele ouviu o coração do Senhor? Ouvir o coração do Senhor pode te livrar da solidão, pode te livrar da morte. Ouvir o coração do Senhor. João deitou a cabeça no peito de Jesus e ouviu a batida do seu coração. Então faça uma lista de oração. Às vezes vai ser só pedidos, mas pode ser que tenha característica de Deus que você quer conhecer. Deus, eu quero ser um pai melhor, me ensina a ser um pai melhor. Oh Senhor, eu sou dono de uma empresa, me ensina a tratar meus funcionários com respeito. Oh Deus, se você fosse o dono de uma empresa, como você trataria seus funcionários? Me ensina a ser como o Senhor. Não, Deus, se você trabalha CLT para um chefe que não é legal, como que você faria? Me ensina a ser como o Senhor. Faz sentido? Já está entendendo isso? Desenvolver uma lista de oração se necessário. Por fim, a banda pode subir, por favor. Eu queria explicar o seguinte: nós podemos muitas vezes nos reunir para orar. Então sempre que possível, líder de GC, ore com o seu povo, ore com seus irmãos. Ora. Você que tem a família cristã, ora com a sua família. Você que é marido, você que é esposa, são casados e são crentes, orem juntos. Orem juntos. Olha alguns textos sobre o poder da oração coletiva, o poder da oração corporativa. A oração corporativa, ela pode remover o que nos impede de sermos corpo de Cristo. A oração corporativa, coletiva, ela produz um lugar de unidade e de honra. Quando o marido e a esposa se juntam para orar, eles são levados a ter uma atitude melhor um com o outro, de honra, de gratidão, de unidade. Oração corporativa pode produzir cura de mágoas, de desilusões, decepções com o corpo de Cristo. Não vou naquela igreja mais não, o povo lá, não, fulano falou de mim, chateou. Esse é o momento de cura, oração corporativa. Outra coisa, para que haja avivamento na igreja, a partir do lugar de oração, é necessário uma oração corporativa. Isso é muito importante. Não vai ser eu orando aqui todo dia de manhã, falando assim: Senhor, manda avivamento para a tua igreja, manda avivamento para a tua igreja, Senhor, aviva a tua igreja, Deus, aviva a igreja, Senhor, aviva a igreja. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós juntos, reunidos, falamos: Senhor, aviva a igreja, aviva a igreja, aviva a igreja, em uma só voz, em um só corpo. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E a última coisa que tem que estar claro para todo mundo aqui essa noite: todos nós, sem exceção, todos nós podemos e devemos crescer em oração. Crescer em oração. Eu não sei se você é um cristão mais old school, para não falar velho, mais old school, se converteu faz muito tempo, ou se você é alguém que chegou na fé faz pouco tempo, ou alguém se converteu essa semana, não importa. Todos nós estamos crescendo e sendo desenvolvidos em um relacionamento com o Senhor. E a oração é um meio da graça para isso. Amém? Eu vou enviar nos grupos da igreja, quando acabar esse culto, também vai estar na descrição embaixo dos vídeos, uma lista de orações apostólicas. Por quê? Porque nós muitas vezes não temos o que falar, porque por não saber, Deus, como que eu peço isso? Como que eu oro isso? E aí a gente pode pegar a Bíblia e orar a Bíblia. Orar na primeira pessoa, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, o meu pastor. O meu pastor é assim como o pastor cuida de ovelhas e não deixa a ovelha passar fome, e não deixa a ovelha ficar perdida. O Senhor também cuida de mim. O Senhor vai prover, porque o Senhor é meu pastor, o meu provedor. Nós podemos orar de forma coletiva, pela nossa casa, nossa família. E eu vou mandar uma lista, são 40 páginas de oração, com todas as orações apostólicas que tem no Novo Testamento a partir de Romanos. Então Paulo, João, que tem Efésios, Colossenses, Filipenses, todas as orações apostólicas, vai estar nos grupos, vai estar na descrição. Você baixar e você orar. Orar. Para que ninguém tenha uma desculpa: mas eu não sei orar. Não tem mais a desculpa. Amém? Então por favor, coloca a mão no seu coração, abaixa a sua cabeça e feche seus olhos. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você. Eu não falei que eu vou orar por você. Então eu queria que nós orássemos juntos agora, pedindo mais fome por oração. Será que você pode abrir seus lábios
com reverência, com temor pelo Senhor, mas entendendo isso. O Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. O Senhor deseja que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Então, por favor, abra os seus lábios agora, comece a falar: Senhor, deixa-me conhecer o Senhor por meio da oração. Deixa-me me relacionar contigo por meio da oração. Vamos lá, abra os seus lábios um pouco. Nós já vamos cear, mas antes disso, por favor, deixe o Senhor incendiar o seu coração pelo lugar de oração. Assim como o começo da igreja aconteceu, nós precisamos voltar para esse lugar, o lugar de oração, o lugar de preparo. É a sala de aula do Espírito Santo, o lugar de oração, o lugar onde nós conhecemos o coração do Pai e onde nós somos conhecidos por Ele. Senhor, eu oro pelos meus irmãos nessa noite, para que o Senhor leve o nosso coração a um desejo mais profundo pelo Senhor, a um desejo mais profundo por conhecer o Senhor, um desejo mais profundo por conhecer o seu coração por meio da oração, por meio da palavra, não somente por profetas que falam, por pregações, por canções, mas por um relacionamento pessoal contigo. Eu peço em nome de Jesus essa noite, Pai, que a vida do Senhor, a vida do Espírito Santo de Deus possa nos impulsionar a orar. Leva-nos a um desejo maior de orar, de conhecer o Senhor. Eu declaro uma marca do céu sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada família aqui nesse lugar. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos leve a orações mais profundas, orações mais sinceras, orações de entrega, aquilo que nós nunca falamos, que nós possamos falar ao Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus um tempo novo em nossa igreja, um tempo novo em nossas famílias, um tempo novo de conhecer o Senhor por meio da oração. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém.